Pegue a sua Bíblia, você que trouxe. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Livro do Êxodo, Antigo Testamento. Graças a Deus estamos aqui neste domingo para louvar o nome do Senhor. Êxodo, capítulo de número 12. Se você ver alguém do seu lado sem a Bíblia, ajude essa pessoa na medida do possível, para que todos nós possamos fazer o texto da leitura da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Êxodo 12, do 21 ao 28. Amém? Todos encontraram? Diz assim o versículo 21 do capítulo 12 do livro de Êxodo. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui nesse domingo de Páscoa, um domingo onde estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor, um domingo onde celebramos a libertação, um domingo onde celebramos a alegria de podermos ser verdadeiramente livres, porque, dentre outras coisas, este é o significado da Páscoa. E por isso eu li esse texto lá em Êxodo, quando o próprio Deus chamou Moisés e mandou que ele instituísse o ritual da Páscoa. E quando Deus chegou para Moisés, o texto que nós lemos aqui, Moisés já estava falando ao povo, ele e Arão, como é que era para fazer. Aqui ele já estava dando as orientações, mas em Êxodo mesmo, se você voltar um pouco atrás, lá nos capítulos anteriores, você vai perceber que Deus chega para Abraão e fala assim, para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou fazer algo tão grande, eu vou fazer algo tão tremendo, eu vou fazer um milagre tão extraordinário, que a partir desse milagre, você vai começar a contar o ano. Nesse dia, vai ser o primeiro dia do mês deste ano, porque é algo tão grande, é algo tão milagroso que eu vou fazer, que você vai marcar isso no seu calendário, e você vai passar isso para o povo, e o povo vai ter que passar para gerações posteriores, para que eles sempre possam se lembrar
de que eu, Senhor, sou o Deus que salva, sou o Deus que restaura, sou o Deus que liberta. Naquela época, a Páscoa representava, Fernando, a libertação do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos, eles estavam subjugados a Faraó, e vivendo como escravos, eles só tinham direito de trabalhar. E se eles não trabalhassem da maneira como Faraó queria, eles eram penalizados, viviam uma vida miserável. E aí Deus ouve o clamor do povo, institui a Páscoa para dizer: eu vou libertar vocês. Se nós formos no termo Páscoa, no original, esse termo ele nos dá uma relação com o verbo passar por cima. Por que isso? Porque Deus falou: pegue o sangue e passe o sangue nos umbrais das portas, e há de ser que quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ele vai pular aquela casa, porque aquela casa estará marcada pelo sangue. Ou seja, há um livramento. A Páscoa, ela nos dá a entender, e para aquele povo significava isso, de que Deus estava livrando. Livrando do quê? Da morte. Livrando do quê? Da escravidão. Livrando do quê? Livrando de uma vida miserável. Era isso que para os egípcios a Páscoa significava. Só que o tempo foi passando, e Deus, no seu plano maravilhoso, institui que Jesus deveria nascer, e realmente ele nasce. E Alex, a partir desse momento, um certo dia, e a Bíblia diz que foi na noite em que ele seria traído, Jesus, na época da Páscoa, ele reúne os seus discípulos e resolve cear com eles, instituindo a Páscoa também. E em certo momento Jesus diz assim: há muito tempo eu desejo participar desta Páscoa com vocês. Há muito tempo eu desejo fazer este ritual com vocês. Mas quando Jesus estava ali dizendo sobre participar daquela Páscoa, ele não estava se referindo à Páscoa lá de alguns 1000 anos atrás, no Egito, quando Deus libertou o povo de Israel e eles celebraram a Páscoa. Quando Jesus estava falando da Páscoa, na verdade ele estava dizendo que ele seria o cordeiro sacrificado, e que o sangue dele é que iria libertar, e que ele que traria a liberdade, não só para o povo escolhido de Deus, até então os judeus, mas para todo aquele que cresce no nome de Jesus. Isso é Páscoa. Eu sei que hoje em dia as pessoas nos dizem, nos falam, e o mundo aí nos mostra que a Páscoa é uma coisa totalmente diferente. Mas para nós que servimos a Deus, nós temos, Fernando, a obrigação de saber entender que Páscoa, para nós, significa liberdade, significa salvação, significa o quebrar das correntes, do jugo, das cadeias, da escravidão de Satanás nas nossas vidas. Páscoa é liberdade. E para a gente falar um pouco sobre a Páscoa, eu queria deixar aqui alguns elementos para que nós pudéssemos entender melhor, apenas o básico, porque a palavra de Deus, ela nunca muda, mas também a palavra de Deus, ela nunca se consome, sempre a gente tem mais e mais para falar dela. Então, vou falar alguma coisa aqui, o básico, mas com certeza existe muito mais além disso, né, Marcinho? A Páscoa é muito mais do que isso. Mas pelo menos se essa noite você entender, Edivan, o que significa a Páscoa, nestes pequenos assuntos que nós vamos falar aqui, eu já tenho no meu coração a felicidade de que você possa entender que Deus é fiel e verdadeiro. Amém? Em primeiro lugar, a Páscoa, ela tem um centro. Como assim um centro? A Páscoa, ela tem uma figura central. Quando nós falamos em Páscoa nos dias de hoje, nós temos que nos virar para uma imagem e ver algo. O quê? O cordeiro. A figura central da Páscoa é o cordeiro. A palavra de Deus diz lá nos evangelhos que João Batista, certa vez, depois de ter
batizado Jesus, viu Jesus passando e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a gente fala de Páscoa, nós temos que nos lembrar de que o Cordeiro é Jesus. Assim como lá no Egito, Moisés mandou que matassem os cordeiros para pegar o sangue e aspergir, mas hoje nós temos que nos lembrar que o cordeiro, simbolicamente falando, é o próprio Senhor Jesus. É Ele que foi oferecido. E Ele foi oferecido para quê? Para que houvesse salvação. Então, a figura central da Páscoa, nós precisamos entender e nos lembrar. E é importante, irmãos, que nós possamos falar isso, assim como Deus ordenou a Moisés que falasse ao povo, mas que nós nos dias de hoje também possamos falar isso para os nossos filhos, Marcinho, os filhos dos nossos filhos. O quê? O Cordeiro de Deus é o significado real da Páscoa. A Páscoa não é nada, não tem nada a ver com o coelhinho que traz o ovo de Páscoa, com aquilo tudo que o marketing usa deste mundo para vender e as pessoas ganharem dinheiro. Nós temos a obrigação de falar que a Páscoa representa o nosso Jesus, que morreu naquela cruz como um cordeiro, para salvar a minha vida, a sua vida e a vida dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós temos uma obrigação de dizer o que a Páscoa significa e o que ela é realmente. Porque num momento como esse, num dia como esse, é como se quando nós estamos numa santa ceia, é preciso haver alegria, é preciso que você esteja animado, é preciso que você esteja agradecido ao Senhor, porque nós estamos num momento lembrando de quê? De que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Deixa eu te falar uma coisa. Quem deveria morrer, meus queridos, era eu, era você. Jesus não tem pecado. Jesus não fez nada para morrer. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu único filho, mas antes, por amor a nós, o deu em sacrifício, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse ter o seu trabalho, para que hoje você pudesse ter a sua casa, a sua família, para que hoje você pudesse sonhar. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que estão tão escravizadas neste mundo, por causa do pecado, por causa de uma vida longe de Deus, que elas não conseguem mais sonhar, elas não conseguem mais ter um norte de vida, elas não conseguem mais criar planos, projetos e objetivos, mas Deus te amou de uma tal maneira, que Ele deu o seu único filho. E se hoje você pode sonhar, se para esse ano você tem planos, projetos e objetivos, é porque Jesus morreu na cruz por você. O centro da Páscoa é o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal também, como lá nos egípcios, o povo que estava lá no Egito, e eles tinham que passar o sangue aspergido, para que quando o anjo destruidor viesse e visse o sangue como um sinal de que aquela casa estava marcada, ele pudesse pular a casa e salvar as pessoas que estavam ali dentro da casa. Hoje também, irmãos, a Páscoa tem uma marca. Qual é a marca? O sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Deus ordenou que o sangue fosse aspergido, mas hoje Deus ordena que você seja marcado pelo sangue dele. Em certa parte lá, o escritor aos Hebreus, ele fala que nós somos circuncidados espiritualmente. O que é isso? Nós somos marcados espiritualmente. Nós temos a marca de Cristo dentro de nós, nós temos a marca de Cristo na nossa alma, ou seja, o sangue de Jesus tem marcado a sua vida. Então a Páscoa é também para você se lembrar que você é marcado por Jesus, que você tem uma marca do Espírito Santo em você, que você não é mais um na multidão, não. Você é alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é alguém que foi levantado nessa terra, porque Deus tem um objetivo e um propósito para a sua vida. E nessa Páscoa, irmãos, dê glória a Deus, dê aleluias ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque você é marcado pelo próprio sangue de Jesus.
A Páscoa significa essa marca, da qual você está marcado, da qual eu estou marcado. E marcados, isso quer dizer que nós pertencemos a alguém. E se pertencemos a alguém, quer dizer que nós temos um dono. E se nós temos um dono, irmãos, quer dizer que o próprio Deus é o nosso dono. Agora, deixe-me te dizer uma coisa. Para o mundo, se você tiver um dono, você é um escravo. Um dono que era Faraó, e eles eram escravos de Faraó. Tomavam chibatadas, apanhavam, comiam cebolas, comiam legumes, tinham uma vida miserável. Eles nem viviam, eles sobreviviam, não é? De mal a pior, porque eles tinham um dono, eram escravizados. Mas quando você tem a marca de Jesus, olha a diferença. Quando você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando o sangue de Jesus te marca, o seu dono passa a ser Deus. E sendo Deus, ao invés de ser escravo, você tem uma vida de liberdade. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra passagem ele vai mais longe e diz assim: tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Porque ele é livre, porque você é livre. Você é livre para fazer o que quiser. Agora, me deixa só abrir aqui uma rápida observação. Paulo mais adiante ele vai e diz assim: o amor de Cristo me constrange. Você pode fazer o que você quiser, mas a partir de um determinado momento e de um relacionamento com o Senhor, você não consegue mais fazer tudo o que você quer, porque você é constrangido pelo amor de Deus a fazer somente o que Deus quer para a sua vida. Aí talvez alguém diz e fala assim: nossa, que vida é essa? Que eu não consigo fazer nem o que eu quero. Engano de quem diz isso. Quando nós chegamos nesse ponto, nós somos os homens e as mulheres mais felizes dessa terra. Porque não é mais eu, não é mais você, mas é Cristo que vive em nós, na sua vida. Então você tem um sinal que é o sangue de Jesus, mas a Páscoa também, ela tem um propósito, tanto lá no Antigo Testamento, com o povo que estava preso no Egito, mas como também nos dias de hoje, Aninha. O propósito qual é? A libertação da sua vida. A Páscoa representa que você está liberto. A Páscoa representa que se outrora você estava preso, agora você está liberto, e liberto em Cristo Jesus. Jesus é a liberdade. Jesus são as cadeias quebradas. E a partir do momento que você tem liberdade, é como se você nascesse de novo. Você tem uma vida nova, porque você está liberto do pecado, você está liberto daquilo que o mundo tem a oferecer, que não é nada de bom, mas pelo contrário, só destrói a sua vida. Mas quando nós entendemos o que a Páscoa significa, o sangue de Jesus tendo poder na nossa vida, nós sabemos que Ele é a imagem central, sendo o Cordeiro de Deus para mim e para você. A liberdade, ela flui na minha vida, ela flui na sua vida, e você pode falar com todas as letras: eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Você é liberto, pode dar um glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Só os libertos. Colossenses capítulo 1, versículo 3, 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. João capítulo 8, versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. A Páscoa representa essa liberdade. A Páscoa representa esse momento em que você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus, porque você é livre pelo Senhor Jesus. O último, nós vamos terminar. A Páscoa tem uma mensagem. E qual é essa mensagem? A Páscoa ela está dizendo assim: ou você terá vida, ou você terá morte. Por quê? Lá no Egito, o anjo destruidor, o anjo da morte, ele ia passando,
E a casa que estava marcada, nessa casa ele não entrava, havia vida. A casa que não estava marcada com o sangue do cordeiro, nessa casa ele entrava e morria, e as pessoas ali morriam. O primogênito, no caso, seria morto. Trazendo para os nossos dias de hoje, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse tem vida. Quem não aceita, não tem a vida. Porque a vida só encontramos no Filho de Deus, Jesus. A Páscoa significa uma escolha: a vida ou a morte. A Páscoa significa que só por você estar aqui hoje, com certeza, eu tenho certeza que você já tomou a sua decisão. Qual a decisão? De viver. E olha só o que a Bíblia diz: que você tem vida, mas não é uma vida qualquer, não é uma vida comum, não é uma vida igual aos outros, não, é vida em abundância. Você vive a vida na sua totalidade, você desfruta da vida no máximo que a vida pode te oferecer. Mas como assim? Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Thales, vem aqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 22:14, assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem pela cidade, pelas portas. A Páscoa representa isso, Fernando, salvação. A Páscoa, num dia como hoje, em que talvez muitos aí estão comemorando qualquer outra coisa, menos o real sentido e significado da Páscoa. Mas nós temos muito a agradecer a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou, porque até aqui Deus tem nos sustentado, porque nós entendemos que a Páscoa, ela significa o Cordeiro, ela significa o sangue, ela significa a libertação, ela significa a vida, porque você escolheu estar ao lado do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Coloque a mão no seu coração, se você assim quiser, e eu vou orar pela sua vida. Amado Deus, Senhor, lhe agradecemos por esse domingo de Páscoa. Olha, Deus, obrigado, meu Pai, pelo grande livramento, pela grande salvação, pelo grande ato, pelo grande milagre. Meu Deus, que amor é este, ó Pai, de dar o seu único filho por amor a nós. Que amor é esse, ó Pai, que nos amou primeiro. Porque antes de nós te conhecermos, o Senhor, além de já nos conhecer, nos amava. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer por esta Páscoa. Queremos lhe dizer, ó Pai, que estamos nos lembrando em memória e colocando diante de Ti, falando para gerações futuras do livramento que o Senhor nos deu, da vida, da saúde, da paz, da alegria, das portas abertas. Obrigado, ó Pai, por esta Páscoa. Obrigado, Senhor, por tudo que ela representa. E que no nome de Jesus, Senhor, que a Páscoa, ela possa cada vez mais se confirmar dentro de cada coração, de cada espírito, de cada alma que aqui está neste lugar, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus, que o verdadeiro espírito e sentido da Páscoa possa fazer morada, não só no coração, mas no lar dos teus filhos e das tuas filhas. E que esse sentimento de amor, de agradecimento, de glórias por tudo que o Senhor tem feito, possa, ó Deus, continuar por nossas vidas, para todos sempre, onde nós estejamos sempre agradecendo ao Senhor pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por esta Páscoa. Obrigado, ó Pai, por essa salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido conosco, ó Pai. Senhor, nós queremos lembrar, nós queremos dizer também, nós queremos, Pai, essa noite também confirmar diante de Ti, que mesmo diante destas lutas, destas provas, das adversidades, destas doenças, Pai, de todas as enfermidades, de tudo isso que tem nos rodeado, mas nós queremos dizer: o Senhor é a nossa Páscoa, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Cordeiro
Cordeiro, nós somos marcados pelo teu sangue, ó Pai, e por isso lhe agradecemos por este livramento, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu filho e a tua filha, derrama a sua graça, o teu poder, a tua orientação também, renova o teu servo e a tua serva, e que o sentimento de Páscoa possa continuar nas nossas vidas, de hoje e para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida. Pode se assentar em nome de Jesus. Pastor Carlos Mário. Sei que eles pediram você.